Olá, meu nome é Renato Gomes. Nós faremos aí um apanhado da história da arte em função do exame do Enem. Todo mundo sabe aí que o Enem cobra interpretação de texto e dentro das questões de interpretação de texto há as questões relativas à história da arte. Nós faremos do barroco para frente, até para acompanhar um pouco aí a literatura, fica mais fácil para você, né? E vamos aí em direção à arte contemporânea, ok? A primeira escola aí vai ser exatamente, né, o barroco. Então vamos lá para o início da nossa aula de História da Arte. Nós colocamos aqui a imagem de 3 personagens importantes, do lado direito aqui abaixo Aleijadinho, no meio Gregório de Matos e do lado esquerdo o Padre Antônio Vieira, para lembrar um pouquinho aí também da literatura, né? Afinal de contas, algumas coisas são muito parecidas entre as artes plásticas e a própria literatura. Então vamos aqui à contextualização. O barroco ocorre, né, entre 1580 e 1756 e é uma resposta à crise do século XVII. Em momentos de crise, há alta produção, né? Você deve lembrar, na década de 60, na época da ditadura militar, como havia, né, uma grande produção aí de músicas, etc. e tal. Bom, há crise econômica, social, política e moral e religiosa. É nesse contexto em que o barroco nas artes plásticas aparece. A temática é realista, ainda que haja um quadro ou outro que pode extrapolar um pouquinho aí, né, pela emoção ou pelo excesso da emoção, mas a temática ela é realista, né, e abrange todas as classes sociais. Você vai ter um quadro lá, por exemplo, de uma lavadeira, à beira de um córrego, uma pessoa bem simples, como você vai ter um aristocrata, né, numa festa. O pintor ele tenta captar cenas de maior intensidade. Nós vamos observar que o barroco ele joga com a emoção, né? Não só o barroco, né? Também o romantismo, também o expressionismo. Mas aí nós faríamos vamos dizer assim, estabelecer algumas diferenças, né? Como é que a emoção, né, ocorre no barroco, como é que ela ocorre no romantismo, como é que ela ocorre no expressionismo. Mas o fato é que uma característica importante é a emoção. E a emoção ela está associada, né, ao contraste claro e escuro, né, que acentua a dramaticidade da cena, certo? Fazendo com que a cena se torne mais emotiva ainda. E a emoção sempre está ligada ao movimento. Certo? Onde tem movimento, na maioria das vezes você tem emoção. Então os quadros barrocos, eles apresentam cenários realistas, né? Abrangendo várias camadas sociais, né? Imbuídos de emoção, às vezes um pouco mais intensa, às vezes menos intensa, né? Um contraste claro e escuro, e você vai perceber também o uso de diagonais, ok? Esse é o barroco. Bom, se você pensar nesse quadro do Rembrandt, talvez um dos mais famosos, né, barrocos da sua época, você tem um contraste claro e escuro, você tem um movimento, você tem, né, uma espécie de diagonal aqui à esquerda, um pouquinho à direita também, né? E esse contraste claro e escuro, esse movimento, vai acentuar a dramaticidade do momento. Quer dizer, é um momento de emoção e você percebe exatamente isso, né? Esse é Rembrandt, né? Bom, o barroco vai em oposição ao racionalismo, daí a questão, né, da emoção, né? Então o racionalismo renascentista dá lugar à emoção, um estilo mais grandioso, né? O claro e escuro, como havia dito, ele vai acentuar a dramaticidade e a emoção, e a intensidade dramática, a temática realista passa a ser aí uma das características. Aí você deve estar pensando assim, mas professor, não tem a pintura realista também, né? Qual vai ser a diferença, né, do realismo lá na pintura realista, do realismo no barroco, né? Você vai perceber que lá no realismo, né, de Courbet, você não tem emoção, e aqui você tem emoção. Essa vai ser uma diferença marcante, entre outras diferenças, certo? Mas é essa a ideia. A composição assimétrica em diagonal, aquilo que eu falei em relação, né, às perpendiculares, às trajetórias de luz que o próprio... Eu falei perpendiculares, mas eu me expressei mal. As diagonais, né, que eu estava falando das diagonais. Essa diagonal de luz, na verdade, ela conduz o olhar de quem vê o quadro para aquilo que interessa, certo? Então, não deixa de ser uma espécie, né, de roteiro, né, visual para o próprio indivíduo que está diante do quadro. A luz guia o olhar do observador para o acontecimento principal da obra. Esse é um quadro
né, que é altamente significativo, todo mundo conhece, né, os que gostam de artes plásticas, chama-se lição de anatomia. E aqui você tem todas aquelas características colocadas há pouco, né? Você tem um contraste claro e escuro, você tem uma diagonal aqui à esquerda, você tem movimento, você tem dramaticidade e você tem uma cena realista, já que se trata de uma aula de anatomia, simplesmente uma aula de anatomia. Gostou? Agora, você vê, o contraste claro e escuro, em que medida pode lembrar a literatura barroca? As oposições, as antíteses do senhor Gregório de Matos, do senhor Padre Antônio Vieira, por exemplo. Né? Tem bastante a ver aí com a questão do contraste claro e escuro. É que o contraste claro e escuro está no nível da expressão, certo? Quando, né, tem o nível do conteúdo, o nível da expressão. Quer dizer, o nível da expressão é o que você tem acesso, o que você tem aí, o que é acessível, né? No caso aí a visão, por meio da visão você consegue olhar o quadro. Bom, para o Rembrandt, vamos para o Caravaggio. Quais são as características aí do barroco? Por exemplo, muito movimento. Esse movimento, né, vai gerar uma dramaticidade, então é um quadro bastante tenso, certo? Ainda que haja um certo exceder emocional, é uma cena realista, não deixa de ser, e o contraste claro e escuro novamente, e a diagonal à esquerda da luz. Então você tem aí um bom exemplo também do barroco. Aqui, novamente, uma cena realista, se há de convir, né? Tem um contraste claro e escuro, tem a diagonal à esquerda, né? A emoção, né? Você vê, os dois estão centralizados aí na criança, não é aquela emoção do Caravaggio, mas você tem emoção e isso que importa, ok? Escultura, e aí nós temos uma personagem fundamental, né? Que é o Aleijadinho. O Barroco Mineiro, ele empregava, né? Isso pode cair, como já caiu, né? Em vestibular, materiais como o cedo e a pedra-sabão, que é uma variedade, né, macia da esteatita. O Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, né, foi escultor, entalhador, desenhista, né, e o maior representante das artes plásticas no Brasil no tocante aí à escultura. Agora, as características do barroco aqui se confirmam também aqui na escultura, né? Nós temos aí o movimento, nós temos uma carga dramática e acrescente aí a questão da religiosidade, que é tão importante, né, na obra do Aleijadinho, ok? Bom, agora nós vamos virar a página, literalmente, vamos sair um pouquinho do barroco, vamos continuar na emoção, mas uma emoção diferente, agora é a vez do romantismo, né? E eu escolhi aqui duas figuras importantes, né? A imagem do Courbet, né? Do Delacroix, né? Que é pintor francês, romântico, e todo mundo já ouviu falar, né? Quem não passou pelas poesias de Gonçalves Dias, né? Pus aqui então um ícone da literatura e um ícone das artes plásticas. De longe o Delacroix é o mais famoso, né? Então, provavelmente, se o Enem cobrar romantismo nas artes plásticas, ele deve, né, usar a figura ímpar do Delacroix que você está vendo aí à sua direita, ok? Agora, examinando um pouco a imagem que você tem, com certeza você vai concordar que tem muita emoção, né? A exemplo do barroco. Mas essa emoção, ela se ocorre de formas diferentes, né? Por exemplo, aqui você tem um cenário meio paradisíaco, um cenário que escapa à normalidade. Você tem figuras aí meio, né, sofisticadas, meio esotéricas, né, com turbantes, né? Você tem pessoas nuas, né? Você tem uma cama imensa, ou seja, você tem animais, né, juntamente com seres humanos. Isso seria pouco provável. Então, em relação à emoção, de fato, a emoção, como nos textos. Quando eu falo texto, estou falando de quadro, tá? Também o quadro, como nos textos barrocos. Mas a cena não tem nada de realismo, né? Pensando um pouco no romantismo na literatura, você tinha a fuga, né? O escape, e esse escape pressupunha lugares, né, diferentes, né? Lugares, digamos assim, exóticos, que eu acho que seria uma ótima palavra para definir esse quadro, né? Além do exótico, além do movimento, além da dramaticidade, da emoção, você tem a questão da cor, né? O Delacroix, o romantismo Delacroix, usa um colorido, né, mais excessivo do que o próprio barroco. Bom, pensando na contextualização, então, e que o escapismo ocorre no espaço, então são lugares exóticos, com figuras exóticas, né? O nacionalismo vai aparecer também, não nesse quadro,
né? Mas em outros quadros do Delacroix, em outros quadros, né, românticos, a emoção, novamente a ideia do movimento, né, associada às duas coisas, subjetividade, obviamente, em função da emoção, e a temática da liberdade, juntamente com a temática do nacionalismo, vai aparecer também nos quadros do Delacroix. Aliás, falando nisso, né, você tem aí a figura de uma mulher. Na literatura também é muito comum, né, você enveredar, né, para a figura feminina. Ela está no centro do quadro, ela empunha uma bandeira francesa. Não é a Revolução Francesa, tá? É outra revolução, mas o nacionalismo está presente, a emoção e a dramaticidade. E o colorido, né? Está todo presente. Quer dizer, dá para confundir com o barroco? Não, porque o barroco joga bem com cenas mais realistas, mais pé no chão, né? Não tem um excesso de cor, certo? E a dramaticidade ocorre, portanto, de uma forma um pouco diferente, né? Liberta-se das convenções acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista, valorização dos sentimentos e da imaginação. O principal pintor, com certeza, é Delacroix. E uma coisa interessante, né? A relação que se estabelece entre as personagens e o cenário, né? Então, se eu tenho um cenário turbulento, provavelmente vou ter personagens turbulentas, emocionalmente turbulentas também, né? Essa relação com o cenário é muito interessante, é uma outra marca, né, do romantismo nas artes plásticas, tá? A profusão de cores eu já falei, né? Agora vamos a um ótimo exemplo. Bom, principalmente no tocante aí ao escapismo, né? Porque você tem um espaço aí em que duas personagens estão num movimento, numa dramaticidade, né? Uma está com a espada, turbante, então você tem um cenário exótico, personagens exóticos, muito movimento e muito colorido. Em outras palavras, você tem um romantismo, né? A relação que se estabelece entre o espaço e as personagens. Olha, analisando esse quadro aqui, né, você percebe que o mar está extremamente turbulento, como estão em turbulência, né, os próprios indivíduos que estão no barco, né? Há muito movimento, há muita emoção, e a relação espaço-personagem aqui é absolutamente estreita. Estamos falando do romantismo do Delacroix. Agora vamos para o realismo. Bom, você já deve estar desconfiado, né? Porque se fala em realismo, nós, na literatura, pensamos no pai de todos, né? De todos os escritores, tido como grande escritor da língua portuguesa, né? O nosso querido Machado de Assis, que está à direita aí, né? Numa posição assim bem tranquila, né? Cruzando a perna, tal, né? Sossegado, descendente de negros, negro ele, né? E o maior escritor da língua portuguesa, né? Do lado esquerdo, né, o maior ícone das artes plásticas do realismo, Courbet, né? Tem gente que fala Courbet, tal, outros Courbet, mas parece que é Courbet a pronúncia correta. E é exatamente em cima dele que a gente vai trabalhar, porque a exemplo do romantismo, né, você tem um ícone no realismo, você tem um cara que, né, se sobressai em relação aos demais, que é o Courbet, como o Delacroix no romantismo, em relação aos demais pintores românticos. Então, nessas duas escolas, é muito provável que, se cair no exame, deve cair Delacroix, né, lá no romantismo, ou Courbet no realismo, né? Agora, vamos ao realismo. Positivismo de Augusto Comte. Muito bem. O que você tem um pouco na literatura, você vai ter nas artes plásticas também, né? A influência positivista vai aparecer, né? Obviamente que nem sempre o autor vai se colocar a favor. Em Essa de Queiroz, Cidade das Serras, por exemplo, né, a personagem começa na cidade, numa mansão tecnológica, mas termina na natureza, né? Né? Ou seja, há uma crítica aí ao cientificismo, à ideia da ciência, à ideia de que a ciência resolve tudo, né? Mas essa ideia da ciência nos quadros fica valendo mesmo, porque de alguma maneira essa ciência vai entrar, certo? E se a ciência é razão e não emoção, vamos pensar da seguinte forma: não vai interessar, né, cenas muito exóticas, não vai interessar a emoção. O que vai interessar, por exemplo, seria, que se opõe aí ao individual, seria o social, né? O foco no social, o foco no trabalho, o foco na coletividade. Isso teria a ver mais com a ideia da ciência, certo? E é exatamente isso que acontece. Você tem a observação da realidade, ênfase na razão, na ciência, temas voltados para a ordem social e política, então grupos de trabalhadores, por exemplo, né? Perspectiva para criar a ilusão de espaço. Os realistas foram os primeiros a tomar, né, fazer tomadas aéreas, né?
Depois a gente vai falar um pouquinho da gradação de cores. Okay? Primeiro vamos contemplar aqui o positivismo, as influências positivistas, cientificistas, né? Nesse quadro de Kuber. Né? Veja, o rosto ele não está contemplado, até porque o rosto ele geralmente transmite emoção e aqui não interessa a emoção. O que interessa aí? Você tem um livro. O que o livro, né, tem a ver exatamente com o realismo? O livro é conhecimento, o conhecimento pressupõe a ideia da ciência, da razão. Então aqui você tem uma personagem, né, voltada para o conhecimento, certo? E ele não deixa de ser uma espécie de ênfase, né? Você não tem emoção, né? Você não tem uma profusão de cores, certo? Você não tem um cenário exótico, não dá para confundir com barroco, não dá para confundir com romantismo, certo? Mas vamos lá. Os volumes são muito bem representados, devido à gradação de cor, de luz e sombra. A gradação, só para deixar claro, quando você fala gradação de cor, é uma mesma cor mudando de tonalidade. Você vai observar nos quadros do Kuber, né, exatamente isso. A aparência real do objeto. Então, essa gradação permite também você reproduzir um pouco a textura, né, daquilo que você mostra, de alguma maneira, certo? E o principal, como havia dito Gustave Kuber. Daí, olha, esse quadro aí, ele é emblemático. Por várias razões, né? Você vê, novamente você não tem o rosto frontal, você tem, né, o perfil e o outro personagem está de costas. Segundo, você tem uma atividade ligada ao trabalho, portanto aqui você está contemplando a razão e não a emoção. Terceiro, falamos na gradação de cor, isso é um ótimo exemplo, né? Você vê que o amarelo vai se tornando marrom, vai se tornando cada vez mais escuro, né? E as personagens estão aí, sendo reproduzidas tal como você as vê, né, na realidade. A textura das pedras, do chão e tal, isso também é muito importante, porque há essa tentativa de reproduzir, né, exatamente como na própria realidade. Nesse outro quadro, em que medida ele contempla as características do realismo, né? Bom, primeiro, nós não temos novamente a figura de frente, né? As pessoas são de costas tal, e algumas aqui a trabalhar, né, que está mais, vamos dizer assim, de frente, está com o rosto caído olhando para o chão, né? Segundo, você tem um momento de trabalho, de atividade, né? Racional, portanto, né? Terceiro, olha a gradação de cores, né? Espetacular, né? Esse amarelo que vai virando branco de um lado, um pouco mais marrom de outro, enfim, o detalhe da roupa, né? A ideia de você reproduzir a textura da parede, do chão, né, e das pessoas em geral. Esse é o realismo de Kuber. Gostou? Bonito, né? Bom, agora nós vamos para o modernismo, né? E aqui você tem dois grandes representantes da literatura, né? Eu comecei aqui com a literatura, depois, claro, eu vou enveredar aí para os Di Cavalcantes, né? Os Portinares da vida. Mas do lado esquerdo você tem Mário de Andrade, né? Que também conhecia muita música. E do lado direito, né, Oswald de Andrade, né? Os dois Andrades, né? Cada um, né, na sua especialidade, que é a literatura, né? O Oswald nos romances, na poesia, o Mário também, né? Tem os contos do Mário que são sensacionais também. Nós temos grandes romances aí, né? O Macunaíma de Mário, né? O Serafim Ponte Grande de Oswald de Andrade, enfim. Mas aí eu coloquei os autores da literatura porque eles foram fortemente influenciados pela chamada vanguarda europeia, que vem logo em seguida, pós, né, modernismo. Claro, antes tem ainda impressionismo e expressionismo, mas quando nós entrarmos na vanguarda europeia, você deve lembrar do modernismo, porque os modernistas foram influenciados fortemente pelas vanguardas europeias, né? Cubismo, surrealismo influenciaram tremendamente, né? O Oswald faz poesia cubista, por exemplo, né? Então, é importante aqui as figuras e os manifestos modernistas também, para você entender a literatura e as artes plásticas, porque os dois andam juntinhos, né? Como você vai poder observar. Um dos objetivos do modernismo, né, pensando agora no geral, literatura e arte, né, é aproximar, né, a arte do povo, né? Porque se você pensar numa poesia parnasiana, certo? De um Olavo Bilac da vida, é muito difícil para uma pessoa de baixa escolaridade ou de uma escolaridade mediana entender o que o Bilac está falando, né? Porque as palavras remetem a um universo que não é o universo do povo. E aí você vai perceber no modernismo, ao contrário do parnasianismo, né? Você terá essa coisa do popular, né? E como é que esse popular aparece? Aparece na linguagem, se for linguagem verbal, se for palavra, se for literatura,
mas aparece na imagem, né? Já que a aula hoje é de História da Arte. Nas imagens você tem você vai contemplar o povo nas telas, né? O Di Cavalcanti vai colocar os sambistas, né? Vai colocar, né, as pessoas do morro, certo? Vai colocar os garimpeiros, né? Vai remeter aos portuários, enfim, aos trabalhadores em geral. Eles ocuparão o centro das atenções, eles vão sair, né, da marginalização, né, fora da literatura para se inserir dentro da literatura e dentro das artes plásticas. Na literatura você deve lembrar do Macunaíma. Macunaíma é um herói popular, né, a cara do brasileiro. Bom, vamos lá, modernismo. Opa, o Fabião aqui me deu uma dura ainda, eu estou fazendo o oposto. Eu coloquei para vocês, que eu acho bem significativo, né, trechos do manifesto, né, do Oswald. Diz assim: cores do Brasil. E de fato, o verde e amarelo está literalmente presente, né, nas obras, né, modernistas. Resgate da cultura nacional, né, mas não a cultura elitista, a cultura mais popular. Todo este sangue de 1000 raças, o branco, o negro, o índio, corre em minhas veias, sou brasileiro, mas do Brasil sem colarinho, do Brasil do povo. O Brasil do colarinho é o Brasil de Bilac, o Brasil do parnasianismo, né? Não, eu sou o Brasil do morro, o Brasil do negro, o Brasil do índio, né? E é essa ideia que vai ser contemplada nos quadros, né, modernistas. Aí você tem a Tarsila aí, né? O verde e amarelo são as cores do Brasil, certo? E essa figura, né, desproporcionalmente, né, se você pensar, as partes do corpo são desproporcionais entre si, sofre uma forte influência surrealista, né, do Dalí, do Magritte, certo? Mas com a cara do Brasil, certo? Porque as cores são brasileiras, né? A influência das vanguardas no estilo cubismo, surrealismo. Então você viu no quadro anterior essa desproporcionalidade entre as partes do corpo, tem a ver com a ideia do nonsense lá do surrealismo. Por outro lado, você vai perceber isso principalmente em Di Cavalcanti, né, mas também na Tarsila, formas retangulares, né, geométricas. Aí vem a influência cubista, né, do famoso Pablo Picasso. Bom, mais um trechinho aqui para você entender melhor o espírito modernista, né? Novamente o manifesto do Oswald. A língua sem arcaísmos. Sem arcaísmos é uma referência a palavras em desuso, né? Palavras que não são acessíveis. Sem erudição, quer dizer, popular, natural e neológica, natural e inventiva, né? A contribuição milionária de todos os erros, quer dizer, faz parte o erro. Como assim faz parte também o povo nas telas, né? Como falamos, como somos, Oswald de Andrade, aí vamos lá, Di Cavalcanti, olha que beleza, né? Quais são as personagens? As personagens são as personagens do povo, né? Agora, se você reparar direitinho, as formas não são tão arredondadas assim, né? Então há uma forte influência cubista aí, né, no tocante à composição, né, das personagens, dos lugares. Você tem, né, muitos negros, você tem o sambista, né? Naquela época, né, o samba estava muito mais em evidência do que hoje. E você tem o trabalhador comum, né? Você tem aí o povo nas telas, né? Então aquela ideia de aproximar, né, a poesia do povo está valendo também para os quadros, né? Quem ocupa aqui o quadro, né, não é o senhor do engenho, certo? É o povo, né? Não é o milionário lá de Copacabana, é o povo, certo? Bom, aí nós vamos para o modernismo de Portinari, né? A cena já não é tão eufórica, né, como a anterior do Di Cavalcanti, mas também ela contempla quem estava fora das telas. E quem está aí é o povo humilde, né? O povo sofrido do sertão, aquele povo que, né, vive na base da sobrevivência. Esse quadro lembra muito um cidadão pernambucano, né, de altíssimo nível chamado João Cabral de Melo Neto. Por quê? Porque o João Cabral ele tem aquela obra, né, que está presente aí em qualquer vestibular, Morte e Vida Severina, né? É morte e vida, não é vida e morte não, né? Graças a Deus, né? Morte e Vida Severina mostra o que exatamente, que tem tanto a ver aí com o quadro, né? A personagem vai peregrinando pelo sertão afora e o único trabalho que ele encontra é o trabalho ligado à morte, né? Rezar para os mortos, porque não havia trabalho, né? E assim ele vai em direção à capital. Quando ele chega à capital, ele vê um outro cenário diferente daquele, né? Da fome, da seca, mas um cenário triste também, um cenário do nordestino explorado, nordestino vivendo, né, sob condições ou
né, sobre, sei lá, as condições mínimas de sobrevivência. Mas aí ele tem um amigo, esse amigo, né, tem um filho, e esse filho, simbolizando, né, o próprio Jesus, ele tem uma luz de esperança. Ele solta uma luz de esperança, ou seja, quando o poema termina, ele termina na vida, no nascimento de que seria metaforicamente o próprio Cristo, certo? Que vai olhar pelos nordestinos e vai mudar aquela realidade. Então, essa realidade do Portinari é a realidade do Morte e Vida Severina, né? Infelizmente, né, a falta de infraestrutura, a má distribuição de renda, né, a própria seca contribui para a miséria total. E o que o Portinari faz é exatamente mostrar essa miséria. Agora, em que momento, em que medida você tem influências surrealistas aí, né? Bom, eu acho que é fácil você perceber a desproporcionalidade das partes do corpo, né? Você vê esse garotinho aí, né? A impressão que a cabeça é bem maior, né, do que o restante do corpo, se você pensar em proporcionalidade. Mas essa desproporcionalidade, na verdade, é para passar a ideia da fome, né? Porque o indivíduo, quando ele está, né, muito aquém, né, das condições mínimas de vida, ele vai ficar muito magro e a cabeça vai parecer realmente muito grande. Também a seca aparece na textura, né? Porque é tudo muito áspero e essa aspereza remete a uma vida dura, mas também a um clima, né, nada favorável para as pessoas, certo? E aí você pode pensar numa outra obra chamada Vidas Secas, né? Porque na Vida Seca você tem exatamente uma família, né, que vai peregrinando pelo sertão afora à procura do mínimo, né? De um trabalho que possa aí fazer com que as crianças comam e a baleia, a cachorrinha, coma também. Mas não é bem assim, né? A história é triste, a baleia morre e eles continuam peregrinando, né, em busca de um trabalho. E é uma denúncia em relação a uma realidade do país. Ou seja, quando você vê um quadro, né, existe uma intenção, existe um tema, né, e essa intenção pode estar ligada exatamente à própria realidade que circunda as obras plásticas naquele momento histórico, né? E esse é um momento do Brasil que infelizmente ainda existe, né? Esse é o modernismo de Portinari, Cândido Portinari. É bom lembrar que, né, nas capitais, né, você tem os museus e muitas obras que a gente está falando aqui você pode encontrar aqui no Brasil, né, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte Moderna, estou falando aqui de São Paulo, mas isso vale para as outras capitais também, ok? Bom, agora nós vamos para o expressionismo, né, de Munch, mas só no próximo bloco, né? Você vai achar muito estranho esse Munch aí, né? Um quadro do Munch recentemente foi vendido por 200 milhões. Que tal? Quer a oferta? A gente volta no próximo bloco, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.